Vamos fazer um treino de ombro para iniciante. O nosso primeiro exercício vai ser o desenvolvimento na máquina. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Não esquece de curtir o canal do Mará também. Muita dica lá. Mará e você, te ajudando a crescer. Foi só um slogan, né? Ó, aqui, pessoal, no desenvolvimento, a gente vai começar na máquina, tá? Porque a barra é maravilhosa, o halter é maravilhoso, mas causa muita instabilidade. Então aqui eu tenho um controle maior. Então olha só, eu vou trazer de baixo para cima. Pode ser que a máquina da sua academia seja diferente, né? Essa aqui tem um movimento um pouco mais circular, mas basicamente qualquer desenvolvimento máquina vai servir bem. Eu vejo que algumas pessoas às vezes posicionam o banco muito para baixo, tá? Isso é ruim. Por quê? Porque olha só, a amplitude do meu movimento pode ficar limitada se eu não tiver uma altura condizente. Assim como se eu subir demais e colocar lá em cima. Foi. Espero não cair agora, né? Ó, fica ruim para eu tirar. Isso aqui sem carga é fácil. Agora, com alguma quantidade de peso, pode ficar ruim, tá? Então nós vamos fazer o treino com 4 exercícios. Esse foi o primeiro, é um treino mais globalizado, um treino mais multiarticular. Inclusive já expliquei sobre exercício multiarticular, lembra de procurar dentro do Twin mais tema, multiarticular, isolador, etc. E aí depois a gente vai atacar as 3 cabeças de forma mais isolada. Então aqui 3 séries de 12 movimentos e agora o Mará vai atacar a próxima cabeça. Fala galera, damos continuidade aqui ao que o Twin trouxe de raciocínio. Nós vamos trabalhar mais 3 exercícios, trabalhando os feixes e as porções, como diz o Twin, as cabeças, beleza? Que são 3, anterior, medial e também posterior. Bom, então simplesmente agora nós vamos trabalhar de uma forma sequencial. Nós podemos trabalhar um anterior, um medial e um posterior, ou o posterior, o medial e o anterior. Eu gosto muito de fazer essa varredura e não de fazer de uma forma aleatória. Você pode fazer, claro que você pode fazer, mas eu gosto muito de fazer o posterior, que sempre é o músculo mais deficiente em grande parte dos alunos. E até então, atletas avançados, né, Mará? Nem conta, que às vezes o cara é muito bom, tem um deltoide muito grande, mas quando vem aqui atrás parece estar atrofiado. Isso é uma desigualdade, né, e uma desproporção muscular, que isso pode atrapalhar o bom condicionamento de um atleta de ponta. Eu gosto muito de trabalhar aqui para a porção posterior do deltoide, esse exercício aqui, que é o crucifixo invertido na máquina. Então, eu posiciono, coloco o peito no banco, evito de colocar o abdômen para meu tronco não se inclinar posteriormente. Eu mantenho a coluna em extensão, fixando-a, trabalho na posição. Eu posso pegar ela pronada, pegar ela supinada ou neutra. Você que está começando, vamos trabalhar na posição neutra. Então, juntou as escápulas e faz o movimento. Estabiliza e volta. Mantenha a sua escápula sempre em adução. Explica isso pra gente. Bem simples de vocês entenderem. Quando ele fala de tudo isso, é você tentar, como se você quisesse, trazer esse ombro e encostar nesse ombro. Então pensa assim, o que eu posso fazer para encurtar esse espaço? Então você automaticamente você vai fazer isso aqui. Quando você fizer isso aqui, você está ativando como ele está pedindo. Isso eu faço o movimento, juntando as escápulas e afastando, eu vou trabalhar o miolo das costas, que não é o deltoide, que é o trapézio médio e o romboide. Mostra pra gente a execução errada desse exercício e a execução certa. Então, na verdade, não existe exercício errado, exercício que está trabalhando outras coisas. Mal colocado. Então aqui, ó, eu não estou movimentando o ombro, eu estou movimentando só a escápula. Aqui eu estou trabalhando o meio das costas. Quer trabalhar deltoide? Junta a escápula, fixo a escápula, ancoro ela para baixo e para dentro e faço o movimento apenas do ombro. Isso é de suma importância para você que é iniciante, para que você controle melhor o movimento e direcione todo o esforço do exercício para essa porção que se caracteriza posteriormente do deltoide. Vamos para a parte agora medial, com autorização do Mará. O nosso terceiro exercício vai ser a elevação lateral, para focar essa porção que talvez seja a mais importante, não é, Mará, para a largura do corpo. Então, dei muita atenção para ombro, tá? Eu até falei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero.
que o ombro, para você que quer ficar esteticamente legal, e essa largura do ombro, talvez seja um dos músculos mais importantes. Se você tiver uma pessoa que tem o braço fraco e o ombro bom, beleza. Se a pessoa tiver o braço muito forte e o ombro muito fraco, o shape parece horrível. Então dê muita atenção no ombro e vamos nessa parte aqui lateral. Por que eu vou fazer a elevação lateral sentado e não em pé? Porque se você é iniciante, se você minimiza a chance de erro, encostar as costas. Então eu encosto as costas aqui, eu vou me preocupar só em fazer força no meu deltoide, eu não vou ficar bambeando. Então, simplesmente vai colocar o banco em aproximadamente 90 graus, ou seja, reto para você encostar. Se o seu banco não chegar em 90 graus, ficar um pouquinho para trás, também não tem problema. Okay? E quando você for fazer o movimento, pensa em deixar os halteres passando longe do seu corpo. Então pensa que você quer jogar o halter como se fosse arremessar ele para longe de você. Então você abre o movimento e sobe até a altura do seu deltoide, certo? Lembra sempre que o que importa é o seu cotovelo atingir a altura do seu ombro. Se o halter ficar para baixo ou para cima, isso daqui não é relevante nesse momento. Se preocupa em o meu cotovelo está na altura do meu deltoide, ó. Então o cotovelo chegou na altura do deltoide, eu posso voltar o movimento. Quando você faz assim, a carga é baixa, né? Porque se você faz arremessando, se você faz um movimento mais encurtado, você consegue colocar uma carga mais alta. Tenta fazer um movimento mais controlado, segura a descida. Às vezes você vai pegar um halter de 2, 3 quilos, mas o que importa não é você estar pegando o maior halter, e sim o que está chegando na musculatura. Certo, Mará? Não, com certeza. Então, quando você faz o movimento bem controlado, a força ela vai ser otimizada em cada grau de execução. Se eu chego e faço rápido, se eu chego e faço rápido, a força é só no começo. Depois, por inércia, você ganha velocidade. Eu não estou fazendo força em algumas angulações. Isso é a lei de Newton, isso aí a gente estuda na física dentro da escola. Legal? Beijo pro Valdemar Guimarães, que é um querido. Então, toda vez que você tem uma força, ela ganha velocidade, depois ela vai subindo, porque você já gerou uma impulsão. Então, você fazer o movimento lento, a força ela vai ser dissipada em cada angulação, fazendo com que a sua contração do deltoide seja contínua. E isso é muito importante nesse momento de você ganhar esse hábito que vai repercutir lá na frente, a hora que as cargas estiverem mais avançadas. Aqui a gente vai fazer 3 séries de 12 movimentos com 1 minuto de intervalo, assim como a gente fez ali na máquina de crucifixo. E por fim agora, nós vamos para o nosso 4º exercício da cabeça da frente, que o Mará vai dar para a gente. Fala galera, 4º exercício para o músculo deltoide. Baseado no raciocínio do Twin, nós vamos trabalhar as porções de uma forma de trás para frente. Então nós começamos com o posterior, nós trabalhamos no medial e agora nós vamos trabalhar a porção anterior do deltoide, que é essa região aqui que está próximo ao peitoral. Bom, qual o exercício que trabalha essa região? A elevação frontal de ombro. Então eu vou trabalhar com 2 halteres, perfeito? Lembre-se, quanto mais meu braço estiver junto, mais bloqueio na articulação. Então eu vou trabalhar de uma forma diferente para que você tenha liberdade de movimento. Então eu vou trabalhar primeiro a extensão da coluna, vou contrair o bumbum para que eu gere aí uma neutralidade das forças que me joga para frente e estabilizar bem o tronco, que é de suma importância. Tem muita gente que fica balangando o tronco e você precisa desenvolver a musculatura das costas para dar a estabilidade correta para que lá na frente você não machuque. Então, contrai o bumbum, aperta o bumbum, estende a coluna, joga a escapa para baixo e aí faz o movimento, iniciando ao nível do quadril e levando ele um pouquinho para fora, um pouquinho mais distante do que o seu quadril. Esse movimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto mais firme é o tronco, menos gangorra você faz com o seu tronco, melhor e mais eficiente para essa musculatura. Então, 4 exercícios, 4 variações
para que você possa dar o estímulo de uma forma global em todas as cabeças do seu deltoide. Ou de todas as porções. Ou todas as porções. 3 séries de 12, 1 minutinho de intervalo, treino finalizado. E agora a gente vai deixar este vídeo aqui de indicação sobre suplementação para iniciantes. Então, provavelmente vocês, né, um monte de suplemento que aparece. O que realmente é eficiente nesse momento, o que não é jogar dinheiro fora? Então, dá uma conferida neste vídeo aqui.